amigos, aquele abraço. Mais uma semana aqui com o programa Alô Cidade, né? Para a gente bater esse papo com você, eu, Ronald Khaled e Rui Correia. Vamos falar sobre política nacional, internacional, vamos falar da política local também, né? O que está acontecendo aqui aos redores de Itabuna, na nossa região, que deveria já ser uma região metropolitana. A gente vai falar de tudo isso aqui no programa de hoje. E eu vou começar aqui cumprimentando o Ronald Khaled. E aí, Ronald, tudo bom? Tudo bom, Barrosinha? Bom dia. Bom dia. Telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Porque teremos as reprises aí depois. Muita gente às vezes não assiste pela manhã e assiste à noite, assiste de madrugada. E Rui, e aí, tudo bom, Rui? Bom dia, boa tarde, boa noite, Barrosa. Prazer estar aqui mais uma vez. Ok. Bom, essa semana que acaba de passar, né? Foi a semana de comemoração aí, a Semana do Trânsito, todo o Brasil. Itabuna não ficou diferente, né? Houve uma feira ali, uma exposição na Praça José Bastos. Quem foi lá curtir, acompanhar de perto, viu, né? Teve aula para a criançada, a parte educativa, muito interessante, né? Aqui em Itabuna, o que aconteceu. Diferente de alguns outros anos, que tinha uma exposição assim também de carros que tiveram acidentes violentos e chamava mais a atenção das pessoas, mas tivemos ali um bom evento em Itabuna. E começou também a primavera. Animado aí com a primavera? Você é chegado às flores, Ronald? É uma estação bonita, né? Mas o tempo agradável. Agora, o que houve de interessante, Barbosa e Rui, é que esse clima, nós nunca mais tivemos um clima como tivemos esse ano, né? Acho que tem uns 20 anos. Eu estava vendo na Globo ontem, foi a região que choveu muito mais do que o esperado. Foi a região sul da Bahia. Acho que no Brasil foi a região que mais choveu. Acho que tirando o norte, né? Porque o norte... Não, pelas estatística, cores, né? a região mais preta que tinha, mais azul que tinha, era a região sul. Nossa aqui, né? Eu fiquei assim, e fico contente, porque mesmo assim ainda não recuperamos o lençol freático, ainda está muito seco as fazendas, né? Mas é bom que, pelo menos, eu acho que já terminou o ciclo da seca aqui na região. Graças a Deus, né? E aí, Rui, a semana como foi para você aí? Você também entrou na primavera animado? Tranquilo, não. Feliz também, porque, como diz Ronald, né, começa a equilibrar a nossa região, a questão da precipitação, né, chuvas, é importante para recuperar a nossa região. Agora, quando não chove é ruim, todo mundo sabe, né? E há uma queixa generalizada dos produtores de gado, de café, de cacau. Mas quando chove demais, eu já vi também produtor de cacau reclamando que a chuva demais é ruim também para o cacau, né? É porque o cacau ele gosta de chuva e de sol, né? Então você assola a chuva aí... É mais o frio, né? O cacau não gosta do frio por causa da podridão parda. Agora eu queria fazer uma observação. Veja você que o Rio Cachoeira que mudou muito, né, ao longo desse tempo. A gente que nasceu aqui em Itabuna e sabe desse problema. E eu queria aqui lembrar que a professora Maria Luísa, com o seu instituto, assim, tem uma importância muito grande na região, Rui, porque a bacia do Rio Cachoeira precisa ser recuperada, né? É uma bacia praticamente pequena, não é muito grande a bacia do Rio Cachoeira, mas isso exigiria a integração de todos os municípios. Isso era o caso assim da AMUR, que entrar, como nós não temos aqui a figura do distrito, que é um ente federativo que teria alguma ação sobre os municípios, a gente fica assim, sem nenhum órgão que possa viabilizar uma ação desse tipo, como a professora Maria Luzia, como a professora Maria Luzia, ela já estuda isso há muito tempo, ganhou muitos prêmios, ganhou um prêmio muito importante com isso, né? E é urgente que se faça isso, mas não vejo ninguém falar. É verdade. Agora, interessante é porque se propala tanto essa ideia de consórcio, né? E a gente não consegue startar uma coisa, em nenhum sentido, por exemplo, a gente tem a MUC, e desde que eu conheço, né, me tem como gente essa MUC aí, sempre procurou startar essa questão dos consórcios rodoviários, os consórcios municipais de saúde, os consórcios com relação da recuperação dessas bacias, né? Ao fim e ao cabo terminam se concretizando, eu não sei qual a finalidade, né, dessa MUC, porque não consegue, né? É isso, que eu sempre digo, que esse negócio de criar região metropolitana não funciona. Porque você vê, a MURC tem um desenho muito bom para a gente alavancar alguns problemas regionais, mas vira o quê? Vira cabide de emprego, vira assim um órgão para
satisfazer o ego dos prefeitos e tudo mais. A MURC teria muita importância. Nós somos o criador da MURC lá nos anos 80, né, 83, com o Baldo. Né, foi o Baldo que criou a MURC. A ideia era de Baldo. A ideia era essa. A ideia era funcionar uma MURC como um organismo regional. Porque o regionalismo é muito difícil, você não tem uma região como ente federativo. Então a MURC deveria servir para esse caso. Né? Entendi. Agora, mas é isso que eu coloco, veja, a MURC, por ser a gente entende, por ser um órgão, uma entidade que busca congregar a representação dos municípios da região, a grande questão é que quando você, a cada 4 anos que você faz a mudança da diretoria, a gente vê que ela busca estar sempre atrelada, quer dizer, termina sendo uma entidade, o que eu quero dizer, ela termina sendo uma entidade chapa branca, né? Só assim que o governo, em vez de fazer uma parceria com o governo, ou também manter uma posição crítica, no sentido de ter, né, as demandas do município, da região atendida, ela, pelo contrário, se alia ao governo e fica, digamos assim, acompanhando ou subordinando-se aos interesses de alguém. A lógica do governo. Eu estava vendo um debate, alguém estava dizendo o seguinte, que na França, né, quando muda o governo, o ministro não muda um funcionário. Ele não muda um funcionário. Eu acho que apenas a secretária dele particular. Não mudou um funcionário. É o que devia acontecer aqui. A MURC deveria ser um órgão com muitos técnicos ali, porque seria uma instituição. Por exemplo, esse instituto da professora Maria Luzia devia funcionar na MURC. Né? Quem melhor tem esse domínio da região do que a MURC? Esse domínio institucional da região. Né? Agora tem uma entidade que surgiu a partir do Fórum Empresarial que acontece com Mandatuba, com o Zé Raimundo, que é o MESB, né? O Movimento Empresarial Sul da Bahia, que está se mostrando muito mais atuante do que todas essas entidades que já existem aí há anos. Né? Porque não é governamental. Porque não é governamental. Não tem nada a ver com grupo política, formado de empresários. De empresários que têm vamos dizer assim, o domínio próprio da sua situação. Né? Inclusive eu fui convidado a fazer parte do conselho e fiquei muito orgulhoso disso, porque é um movimento que discute realmente seriamente a problemática aqui de Itabuna e toda a região. Inclusive vai começar agora, Ronald, uma discussão e um trabalho em cima da região metropolitana. Eu só critico esse grupo, o MESB, porque ele não se mostra. Entendendo? Mas a ideia é essa, né? Por que o MESB não pega um programa aqui na televisão ou na rádio para mostrar as suas ideias? Porque isso pode dar conotação política. Não, mas né? tem, e acabou com isso. Ou você se mostra, ou você dá a cara a tapa. Eu acredito que isso seja muito medo de aparecer, entendeu? As pessoas têm medo de mostrar a cara, como nós mostramos aqui hoje. A gente está sujeito aqui a crítica de todo tipo, né? Mas eu acho que a gente está no momento que tem que mostrar a cara. Tá entendendo, Barbosa? Eu já tive a oportunidade de tocar nesse assunto com vários participantes, mas inclusive com o idealizador que trouxe essa ideia para aqui, que foi o Renan Chip, né? Renan Kipper, da Águia Branca. Através do Zé Raimundo, Através né? do Zé Raimundo, tem essas ideias, é um visionário do bem. Porque, se você lembrar também, o Renan Kipper criou isso, aliás, Wagner lá no Espírito Santo. Não, criou Itabuna na década de 80. Só que criou como GAC, Grupo de Ação Comunitária. E houve um desvirtuamento, Ronald. Muita gente do GAC acabou indo pedir emprego na prefeitura, aquela coisa toda, e desvirtuou a ideia central do negócio. Né? Então, desta vez, houve uma visita ao Espírito Santo e o Wagner mostrou como funciona a ação, o Espírito Santo em Ação, que é um grupo lá muito forte. E lá ninguém sabe quem faz parte desse grupo, só quem faz parte mesmo, fica sabendo, só os empresários, que tem acesso desde o governador, aos deputados, ao prefeito de cada cidade. E lá, para o governador fazer uma obra hoje, ele consulta esse grupo, ao ponto que chegou de credibilidade. E é um grupo que colabora financeiramente com o Estado. E esse grupo aqui em Itabuna tem muita gente boa. Gente boa. Tem a minha colega Débora Santa Fé. Santa Fé, que inclusive fez um evento muito bonito com o MESB lá na Unime sobre a arquitetura urbana. Pois tem o Margoto. Edmar Margoto, filho, né? Tem o Abud. Ronaldo Abud. O próprio Zé Raimundo foi que o Zé Raimundo, por ser funcionário da prefeitura, ele não participa diretamente, né? Está indiretamente. Mas tem também
o José Orleans, o Orleans e o tudo gente boa. Então agora eu gostaria que eles se mostrassem um pouco. Rafael, o doutor Rafael, oftalmologista também, faz parte lá, muito atuante, muita gente. Porque existe a entidade, o MESB, dentro dessa entidade, divisões. Divisões, assim, organizacional, né? Então, tem um grupo que trabalha só com questão de recursos hídricos, tem um grupo que trabalha só com paisagismo, urbanismo, arquitetura, enfim. E, inclusive, o plano diretor da cidade, né, que foi uma conquista agora desse grupo e do trabalho deles, entendeu? Agora, eu concordo com o Rui. Inclusive, recentemente, 2 membros desse grupo, 2 empresários, fizeram, tem 2 anos isso, né, esse canteiro aqui da Juracy Magalhães, que era de cimento, e humanizaram aquilo ali, botaram a grama, botaram umas plantas bonitas. Eu até achei que não ia vingar muito, porque o pessoal começou a pisar, pisotear e tal. Mas vingou e tá bonitinho ali aquele canteiro. Deu uma humanizada boa, né? Eu não sei, a gente resgatar alguém aqui da época, aqui na década de 60, teve um grupo desse aqui que revolucionou a cidade. Na prática, eles trouxeram aqui a Tebasa, que era antes da Telebahia, é uma empresa municipal de telefonia, né? A Tebasa, trouxeram vários órgãos para aqui, para Itabuna, né? Teve uma atuação fantástica aqui. Eu queria até ver se tem alguém vivo aí para a gente resgatar, trazer um dia aqui para falar sobre isso. Que é um exemplo fantástico que eles deram, na década de 60. E agora esse grupo ficou o ano passado, né, houve uma reunião e cada empresário, cada empresa ficou responsável por fazer algo na cidade. Então o shopping ficou responsável em fazer uma praça, aquela praça ali próxima ao shopping, né, a urbanização, a jardinagem, né. Uma outra empresa, se não me engano, uma empresa de ônibus, ficou de fazer a entrada da cidade ali da Amélia Amado, dar um beneficiamento naquela avenida. E uma outra empresa ficou responsável pela Avenida Kennedy. Mas a transição de prefeito, eu não sei em que pé está isso, se essas empresas vão dar continuidade a esse projeto ou não. Eu vou, inclusive, procurar saber do grupo, né? Vamos fazer intervalo? Já? Está na hora? Estamos de volta a mais um bloco aqui do Alô Cidade Debate, um programa que já conquistou aí você de Ilhéus e Itabuna. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Estamos aqui com Ronald Khaled, Rui Correia. Vamos falar um pouquinho de Brasília agora, que diz muito a todos nós brasileiros, né? E que cada dia aparece novidade, cada dia um problema a mais, que a gente fica tomando conhecimento. Mas essa semana, uma notícia boa, né? O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal jogou a bola para o Congresso para resolver a questão lá do Temer, as denúncias do Michel Temer e da turma do PMDB. Ronald Khaled. Barbosa, você lembra que na semana retrasada, no programa primeiro, eu acho, a gente falou aqui da escolha do Sofia, né? A gente escolheu entre 2 coisas, aquilo que você gosta de 2 coisas e tem que perder uma para não perder as 2, né? No caso de Temer e Dilma, é ao contrário, a escolha de Sofia é ao contrário. Você não gosta de nenhum dos 2, mas tem que escolher o menos pior. O menos pior. Né? E a gente, eu não tinha nenhuma esperança com Temer, assim, que pegar um grupo, mas eu achava que realmente é melhor do que o PT. Principalmente a equipe econômica que está dando mostra de que está recuperando o país, né? Mas eu não esperava que o Temer fosse tão, assim, a parte negativa dele fosse tão violenta como apareceu, né? A gente pensava que ele fosse aquela velha raposa política, que pega dinheiro para eleger os seus correligionários. Mas o que a gente viu aí, o negócio está... Né, eu não sei nem... Eu fico até pensando... Eu já acho que deva sair e entrar o outro tampão, né? O Rodrigo Maia. E aí, Rui? A denúncia deve chegar hoje lá em Brasília, né, no Congresso. Exatamente. Aí, acho que vai ter uma tramitação rápida, porque interessa ao governo essa tramitação rápida, né? Agora, eu tenho dúvida que se vai ter alguma alteração. Pelo contrário, eu acho até que ele vai matar até mais fácil essa denúncia do que a anterior, né? Porque os fundamentos dessa denúncia, eu, no meu ponto de vista, não estou fazendo nenhuma defesa de Temer,
né? Eu acho que tem isso e muito mais. O que ocorre é que a denúncia, a pressa, o protagonismo político do procurador contaminou. Então você vê que foi todo muito apressado, ele tinha que cumprir a agenda dele até o dia 17 de setembro, e segundo ele, enquanto tivesse bambu, tinha frecha. Então, ele, né, a gente percebeu que havia realmente uma disputa entre ele e o presidente da República. E o conjunto da denúncia, porque ele pegou o depoimento de Funaro, foi pensando várias denúncias, denúncia do MDB, né, do roubo do MDB. Então, no meu ponto de vista, essa denúncia ela é inepta. Por quê? A lei diz que o presidente da República ele só pode ser investigado por fatos ocorridos na presidência. Tá certo? E esses fatos são anteriores. Então, no ponto de vista político da base aliada, embora a gente saiba, Ronald, que de novo a caneta vai funcionar e a base aliada vai correr atrás de suas emendas, mas eu acho que ele tem força política suficiente para matar essa denúncia. Eu acho que você tem razão. Juridicamente, ele está numa situação melhor do que na passada, principalmente depois das besteiras que a PGR fez, né? Aquela foto de Janot com o advogado dos Batista, aquilo ali foi fatal, né? E também o Supremo, que eu acho que o Supremo devia vetar ali, não devia mandar o processo para a Câmara, né? Deveria devolver a PGR para ele refazer. Porque o Supremo tem o poder de não mandar, né? O Supremo lavou as mãos, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista moral, né, o tema é insustentável. Mas é aí que eu estou dizendo, mas o Supremo, Ronald, aí a gente já entra o Supremo, é aquilo que eu reclamo, juiz não é para ouvir rua. As vozes loucas, juiz julga que está nos autos. Tá certo? Aí você vê, o nego fala, eu particularmente não gosto nem do Gilmar Mendes, mas as posições dele jurídicas são corajosas. São corajosas, 10-1, mas ele foi o único que teve a coragem, no direito, de discutir essa questão. E ele disse que o Janot devia se auto-prender, né? Devia dar uma voz de prisão. Eu acho um desassombro ele assumir essa posição. Muitos dizem que ele é isso e aquilo, tal, que ele está fazendo protagonismo político, mas não é só ele. Os outros 10 também fazem. Não tem como não fazer. A partir do momento que aquilo ali é filmado, é transmitido ao vivo. E o detalhe, alguns não fazem, mas fazem veladamente, o que é pior, né? Pois é. Não tem coragem de fazer. Não bota a cara como ele bota. A cara como ele coloca. Tá certo? Então, nesse sentido, Ronald, eu acho que e como é a economia, porque veja bem, os deputados sabem, você sabe que na política, o que vale não é a política em si, mas é a economia. Tá certo? Se a economia vai bem, né, os políticos, né, eles bombam. Então, a minha visão, e dos economistas aí, é no sentido que a economia começou a descolar da política. Então, se lá para massa a economia estiver bombando, é bom para todos os deputados. Tá certo? E do outro lado, eles também estão se enchendo com essas emendas, né, com a sua base, que o eleitor lá na base, né, como a gente tem dito aqui várias vezes, faz a crítica, o eleitor tem dificuldade de votar, ele não sabe distinguir. Então chega um momento, vota por dinheiro, toca seu voto, e o deputado lá da base, que tem a emenda, que bota a escola, que bota a quadra, então esse tem muito mais facilidade do prefeito de agregar o voto. Então, nesse sentido, eu acho que realmente é muito difícil, mas a economia já não está mais abalada com as crises políticas. A economia descolou. Então isso é importante para o mercado. A gente aprendeu com os italianos, né? Os italianos exatamente, a economia de um lado e a crise política do outro. Então você trocar 6 por meia dúzia, entendeu? É aquela história, vamos de Temer até 2018, porque 2018 está logo ali. É engraçado, quando eu era criança, né? Às vezes eu acompanhava meu pai, o barbeiro, né? E lá tinha, assim, na barbearia, uns cartoons. E tinha uma figura chamada Amigo da Onça. Amigo da Onça. E quando eu vi o Temer o Temer pela primeira vez, rapaz, me remeteu àquele personagem. Eu achava que o Amigo da Onça era o Temer. Era no Cruzeiro, né? Visto Cruzeiro. Eu nunca vi uma caricatura tão perfeita. Esse personagem imortal de Péricles. Péricles que era E uma das frases mais extraordinárias de Antônio Carlos Magalhães é com relação ao Temer, né? Aquela de mordomo, né? Mordomo de
vampiro, né? Ah, de vampiro. Madame Vampiro. Mas o Ronald falou aqui sobre prefere o Rodrigo Maia, mas hoje, de fato, parece que quem dirige o destino do país é Rodrigo, porque haja visto o que houve com a Bahia. A verba da Bahia não veio, do Banco do Brasil, barrada por um pedido de ACM a Rodrigo Maia. Né? E o Temer atendeu, obedeceu o Rodrigo Maia, que sem o Rodrigo Maia na Câmara, o Temer está refém. Aí o governo de Michel Temer é um governo parlamentarista. Ele assumiu isso. Né? Ele está dividindo o parlamento, o bônus e o ônus levando a parte pior do parlamentarismo, né? Exatamente. Na situação que ele está desmoralizado, está levando essa parte pior. Mas a maioria do Centrão e essa turma não quer saber de coerência política, eles querem saber dos interesses deles. Embora a gente vê aí que tem uma turma, mesmo do PT, que prefere que o Rodrigo Maia não assuma também. Agora. Mas eu digo assim, o Rodrigo Maia, porque daria uma certa tranquilidade na gestão econômica do Brasil. Né? Porque é muito escândalo. Você liga a televisão e ouve que o presidente da República levou 70 e tantos milhões, né? Aí é meio complicado, né? Agora, aí está a história. O delator, a gente sabe, é importante, sabe tudo isso e tal, mas agora mesmo, recentemente, você sabe disso, o STF, o relator, o Fachin, né, extinguiu um processo onde a Procuradoria-Geral tinha contra a Renan, contra essa turma toda, instalou o processo por delação e pediu-se naquela época, inclusive, a prisão preventiva. E agora pediram a extinção do processo. Quer dizer, não é nem extinção do processo, o arquivamento da denúncia. Então, mas aquela ali foi baseada naquelas gravações, né? Do Decídio, do Machado. Todos eles já estão desacreditados, já se fala em fazer a anulação da delação. Porque eles não provaram os fatos delatados, não estão provados. É o caso do Sérgio Machado, os mais claros, é Decídio Amaral e Sérgio Machado. Então, cada vez mais as vozes dos delatores estão perdendo substância. E outra coisa, o que a gente ouve do povo, inclusive gente esclarecida, Ronald. Ontem mesmo eu ouvi de uma pessoa graduada, pós-graduada, dizer que vota em Lula, assim, na próxima eleição, e que até agora não existe prova material, que o apartamento não está em nome de Lula, que o sítio não está em nome do Lula, que o Lula só usava por amizades. Enfim, eles acreditam e realmente, em parte, eles têm razão. Você não tem nenhuma prova cabal, nenhuma prova documental. Mas, Barbosa, o petista é assim. Né? Tem aquela história de que a petista morreu e foi para o céu. Né? E lá o Deus disse, não é sua hora, volta, você vai voltar. Aí disse, mas me diga uma coisa, o Lula realmente é ladrão? Aí Deus disse, realmente, ele é um dos piores. Quando ela chegou em casa, ela ligou para a amiga e disse, olha, a Globo comprou Deus. Essa foi a da semana do WhatsApp, foi essa daí. Não, realmente. Agora, o petista é assim. De outro lado também, como você justificar Lula ter 9 milhões em aplicações, né, em Previdência, e ter 42 milhões na conta de palestra? Só de palestra. Só de palestra. Então, em 4 anos. Teria que custar quanto cada palestra dessa? Só foi político ele, né? Ele disse que era 200 mil. 200 mil. Quanto custou uma palestra hoje do Bill Clinton, que foi o homem mais importante do mundo por um tempo, né? Ele disse que ele é o segundo mais bem pago do mundo. O Lula. Mas aí são essas coisas que eu acho que também há uma falha grande aí da própria justiça, do Ministério Público, porque hoje, se você fizer uma movimentação financeira na sua conta para a conta de Rui Correia, qualquer valor, o COAF sabe, todo mundo sabe. Então, se você... parece que até hoje é 10 mil, é 2 mil, né? A partir de R$2.000 já, né? A partir de 10 mil, você tem que fazer um RME, como ele chama, uma declaração, justificar o dinheiro. Justificar de onde vem o dinheiro.
Então você tem 10 milhões, 40, quanto que você falou? 40 milhões? 42 milhões na conta Lula e ele tem 9 em aplicado. Pronto, esse dinheiro... E previdência que está bloqueada para o Moro. Então você tem que convir comigo que perante as normas bancárias hoje e a própria Receita Federal, esse dinheiro é legal. Porque está num banco, o COAF tem conhecimento, a Receita Federal tem conhecimento. E ela própria... Não, mas se você for considerar essa lógica, então aí, por exemplo, é a mesma lógica das doações em campanha. Certo? Porque houveram doações que efetivamente entrou pela via legal. Mas é dinheiro sujo. Mas era dinheiro sujo, descobriu-se agora. Por quê? Quando você fazia o contrato com a Petrobras, ganhava tanto lá, o percentual, o contrato, em tese, era legal. Mas ele pegava uma parte daquele contrato e mandava para a conta do partido via legal, via doação. Então, por isso é que o argumento para acabar com a doação de empresa foi essa, porque não tem como você saber se o dinheiro é sujo ou não. Agora, nessa questão que eu estou falando, Rui, existe sim como saber por quê. Agora mesmo, recente, essa semana que passou, e teve um caso em Goiânia, uma dupla sertaneja. Essa dupla sertaneja foi pega pelo COAF e pela Receita Federal, porque o cantor da banda tinha um carro que custa R$1 milhão, acho que não era uma Ferrari, né, uma Lamborghini, um ônibus que custa não sei quanto, e a banda, o que tocava, não dava nem para pagar os músicos, o cachê. Ora, se eles chegaram a essa conclusão de uma banda de Goiânia, e aí desagou no pai do dono da banda que fazia crime em São Paulo... No mínimo, cabe a investigação. Se a gente comprar um carro novo hoje, e não tiver respaldo financeiro, no próximo ano você já está... Você está no pente fino, a Polícia Federal pode chegar na sua porta. E como é que ninguém investigou esses 40 milhões, se realmente foram pagos de palestras ou não? Então, há um imbróglio aí nesse meio que... Como é que o filho de Lula, que era empregado do zoológico, né, 8 anos depois é um dos homens mais ricos, foi sócio até de uma empresa de telefone, tem 4 canais de televisão. E ainda falta chegar no escândalo dos filhos de Lula, né? Porque claramente a JBS omitiu a família de Lula, né? Inclusive Lula, né? Inventou uma conta no exterior, mas uma conta tinha conotação política para fazer campanha. Quer dizer, isso, você viu que o Brasil está tão assim que quando o dinheiro é para fazer campanha, quando a corrupção fazer campanha, dá mais ou menos para moralmente se livrar, né? Não, eu roubei para fazer campanha. Agora é interessante que ele cita isso, e o modelo é o mesmo modelo usado pelo Odebrecht, que disse que tinha uma conta corrente, né? Então, quando o Lula precisava de dinheiro, o Palocci ligava. E o Joesley Batista disse que Dilma tinha uma conta com 150 milhões lá fora, em que ele usava para mandar dinheiro para Lula e para Dilma. E a própria JBF agora assumiu que existem outras provas gravadas que falam sobre essa situação, mas que estão nos Estados Unidos. Olha aí, e o Janot fez o quê? Nada, né? Deveria ter solicitado essas provas, né? Tem tempo ainda para falar mais alguma coisa aí? Não. Então vamos... Não, é só para fechar. E o Janot saiu, mas a equipe dele toda está, não só a CPMI, a Comissão Mista do Congresso, está de olho, vai ouvir o chefe de gabinete e mais 2 procuradores, porque já há indícios de que eles efetivamente ajudaram a JBS na delação. Então, essa coisa vai terminar respaldando em Rodrigo Janot, certo? E mais uma vez, Gilmar Mendes vai ter razão quando ele diz que Janot vai ser a cópia exata de Protogênio Queiroz, aquele delegado. Aquele malucão. Vão sair mal, né, da fita. Vamos fazer um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho para mais um bloco aqui do Alô Cidade. Olá, estamos em mais um bloco aqui do programa Alô Cidade Debate. Agora vamos falar um pouquinho da política aqui na Bahia. Essa semana passada, né, tivemos aí um rebuliço, o presidente eterno até então, que era da Câmara dos Deputados da Bahia, né, Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, foi surpreendido pela Polícia Federal, né, logo pela manhã na casa dele,
em função de um instituto de pesquisa chamado Babesp, que, segundo denúncias de Paulo Souto, teria manipulado resultados. E ele se defendeu, dizendo que não é dono do instituto, e se fosse dono, teria orgulho, porque a Babesp acertou 90% dos resultados, 99%. Inclusive, ele deu um exemplo aí que eu achei até esdrúxulo, né? Não sei se é verdade, mas ele disse que acertava até o número de votos que o deputado iria ter. Ele chegou a dizer que na sua eleição o Instituto colocou que ele ia ter 246 mil votos e ele teve 246 mil votos. Aí é mais que um instituto, né? Para chegar a essa precisão. Número de votos. Primeiro, todo mundo sabe que o Instituto é dele, né? E eu acho que a acusação é que ele estava utilizando o Instituto para justificar alguns gastos, né? Porque ele era o maior comprador do Instituto, né? E realmente o Datanilo era chamado de Datanilo, né? Inclusive, a Bahia é o estado mais complicado em termos de pesquisa eleitoral. Até hoje não está explicado os erros que a Datafolha e o Ibope causaram na Bahia, tiveram na Bahia, tanto na primeira eleição de Wagner, a segunda eleição de Wagner, na primeira eleição de Rui, e nessa eleição de Rui. Foram 3 eleições seguidas. Ninguém explicou ainda isso. Acho que isso foi o maior erro, a maior confusão em termos de pesquisa em todos os tempos no Brasil. São as eleições da Bahia, né? Inclusive agora ninguém sabe quem é que está na frente. Existe a especulação de que o Rui vai ganhar, outros dizem que é o Neto. Então eu acho que nem o Ibope nem o Datafolha querem se meter nessa história mais, porque tem tomado na cabeça. O Ibope, inclusive, foi vendido já, né, para outro instituto. E agora o que é interessante nesse detalhe, Ronald, é que a gente não vê exatamente essa questão hoje, essa disputa, porque é comum no ano que antecede as eleições, os institutos, ou ao menos aquelas pessoas que têm interesse, começar a vazar notas sobre números de pesquisa. E até agora a coisa está muito fechada ainda, né? Cada um dos lados louva o seu lado, diz que está bem, mas não apresenta nenhum dado que a gente possa realmente se basear. Agora tem uma nova lei também com relação às pesquisas. Nessa reforma eleitoral, acho que já ficou decidido que 3 meses antes da eleição acaba a pesquisa, né? Eu acho até errado. Eu acho isso um cerceamento da liberdade de imprensa. Né? Eu acho que o mercado é que devia regular isso tudo. Né? Se você tem um instituto de pesquisa fuleiro, então o próprio mercado desacredita de você. Né? Porque a sugestão... A concorrência é que é a melhor coisa, né? Se o Ibope faz uma coisa e o Datafolha faz uma manipulada, nós vamos saber um dia quem foi que manipulou, né? Agora, a ideia que fica, né, e por isso alguns políticos querem acabar, é que, principalmente os políticos que foram vítimas, foram derrotados, né? Eles acham de que a divulgação de quem está na frente acaba atraindo o voto dos indecisos, né? Eu acho que, em parte... o efeito manada, né? O efeito manada, né? O eleitor que não... Quer perder o tem voto. aquela cultura de que não vota para perder, né? Então, chega um determinado momento, a pesquisa está dizendo que fulano disparou, o efeito manada... Isso é muito difícil de provar. Né? É muito difícil. Depende da classe social, depende da época, isso é muito difícil. Agora, me parece que ontem não evoluiu nada com relação às mudanças políticas na legislação eleitoral para 2018. Me parece que tudo zerou, né? A única questão que parece que já está consolidado é a cláusula de barreira para 2018 a proibição de coligações a partir de 2020. Isso já está consensuado. Mas existe também a possibilidade do Senado mudar. Né? Existe a possibilidade também do Supremo colocar a cláusula de barreira já para... o fim das coligações já para 2018. Pois mas a gente seria o zero. Isso. Mas o Supremo pode fazer isso, né, rapidamente. Mas mesmo o Supremo tem que ter o princípio da anterioridade, né? Mas no Supremo é mais rápido, né? Você não precisa mandar para o Senado modifica, tem que voltar para a Câmara, depois tem que ir para a sanção do presidente. Eu acho que não precisa isso, né? Não tem essa. Agora, outro problema, né? A biometria do eleitor.
até agora não foi atingido nem metade do que se esperava para essa época, né, faltando aí 1 ano e pouco para as eleições. Mas isso aí vai ser resolvido através de uma resolução do TSE. Porque, Barbosa, não há o que Gilmar Mendes está reclamando, é que, embora a determinação para que se faça a biometria em todo o país, ela não se concretizou por uma questão concreta, falta de recurso orçamentário. Eles tiveram que contingenciar recurso e a Justiça Eleitoral foi atingida. Então, nós não teremos em 2018 toda a eleição no Brasil através da biometria. Eu acho que o mais importante do que isso era fazer um debate sobre a obrigatoriedade. Não, o voto eletrônico, né? Sim. A segurança do voto eletrônico. E já existe aí milhares de dúvidas, né? Milhares de pessoas que insurgem contra o voto eletrônico. Rui, mas numa época que nós estamos hoje, veja bem, essa semana agora mesmo nós recebemos aqui em Itabuna a visita de um professor, inclusive foi funcionário da Rede Globo muitos anos, né? E está dando curso agora pelo Brasil. Ele foi o primeiro brasileiro a implantar um chip na mão, né? Então, com esse chip, que é o tamanho de um grão de arroz, ele pode ter ali todos os seus dados, pode botar o chip para interagir com o celular e computador. Pode ser monitorado. Pode ser monitorado via satélite e tal. Você acha que, numa época dessa, que a gente vive, né, da nanotecnologia, uma urna eletrônica, gente, não pode ser violada? Um garoto de 14 anos já entrou no cérebro do computador do Pentágono e a gente não pode manipular uma urna eletrônica. É uma piada isso. É uma piada, né? A gente imita tanto o americano, a gente quer imitar tanto o europeu e nessa coisa a gente não imitou. É tanto que o americano não usa a urna eletrônica nesse formato do Brasil. É uma coisa fantástica, é um resultado, sai na hora, mas tem esse problema. E tem modelos de solucionar isso. Por amostragem, fazer algumas urnas, você fazer paralelamente o voto, né, a simulação, né? O voto real. Real. Né? Ou você puxar o extrato. Né? O ticket. A prova, o ticket. Você puxar o ticket e botar na urna, aquele ticket, conferir e botar na urna. Por amostragem dá para saber se houve o roubo ou não houve. Né? É porque o que pode acontecer? Eu acredito que pode ter ali dentro de uma urna eletrônica uma programação de um chip, um microchip, que diga assim, para cada vez que o eleitor apertar o número 10, vai aparecer o 20. E aí? Vai registrar o 20, aparecer não. Aparece o 10. Aí teria que ser o hacker, né? Ele entrar no sistema, né? Não, o hacker não, algo já programado. Quem está detendo o poder. Por quem detém o poder, que tem acesso às urnas. Olha, a gente está vendo hoje. Pessoas têm acesso. A gente está vendo hoje juízes trabalhistas, juízes federais, juízes. Tanto tipo de juiz aí que é corrompido, E eu não acho isso difícil não, Rui. Não acho. Você vê um hacker acessa o Pentágono, como você falou, a Casa Branca, como é que não pode pegar? Agora aqui no Brasil, que tudo que é errado, aqui tem a lei de Murphy, funciona perfeitamente. Se é para dar errado, tem que dar, né? Você lembra dos estádios, vai dar errado, vou roubar, e termina roubando. Exatamente, E você vê que se fosse um modelo bacana, seguro, o mundo todo já tinha copiado esse modelo brasileiro. Por que não copiou? Se nós vivemos a era da informação, a era da informática, o mundo todo era para estar usando, inclusive, a tecnologia brasileira. O Brasil estaria exportando essa tecnologia. Eu acho que no futuro nós ainda vamos saber de coisas. Muitas coisas, terríveis. Né? Eu vou dar, no próximo programa, eu vou trazer dados, eu vou dar uma estudada sobre essa questão das urnas, por exemplo, se esse programa nosso se expandiu para os outros países, foi adotado. Não foi. Nem na América do Sul, que são países menores que nós, né? Por exemplo, a Argentina tem a população do estado de São Paulo, nem lá adotaram no Chile, não. São outros modelos. O americano também tem um modelo eletrônico, mas não é o modelo do Brasil. Entendeu? Então, está na cara que tem algo nesse modelo nosso que não é bom, que não é seguro, mas nós estamos engolindo isso aí. E agora, só para um pouco de saudosismo,
Era muito bom aquela Contagem, né? a contagem A do apuração. voto, né? Cada ano era um folclore que existia. Agora o pior é quando a juíza achava ou o juiz, né, de encerrar à meia-noite para voltar no outro dia, né? Aí tinha manipulação. Muita gente. Aí no outro dia, quando quiser terminar na frente, aconteceu com o Renato aqui em Itabuna né? aconteceu. A gente foi dormir com o Renato, prefeito eleito, quando acordou o prefeito era Fernando Gomes. Muita gente dormia no banheiro, né? Acabava, fechava. São momentos folclóricos aí, interessantes. Agora, a gente vai, no futuro, vamos dar risada também dessa urna eletrônica, pode ter certeza. Tem muita Os coisa. votos inusitados que as pessoas escreviam no. Isso deu um problema naquela última eleição. O cacareco. Elegeram um jumento. Não é por isso, não. Eu estou dizendo, nessa última que a gente está se referindo, teve problema com o vereador do PSDB, como é. O nosso amigo Pitô. Cadê um voto, deu uma confusão danada. E ele fez recontar tudo. E o Baldo achando que. Né? Aí pior que isso, quem sofreu foi eu, que era presidente do PSDB, e queriam que eu aprovasse a recontagem de voto, e eu não aprovei, né? E terminei arrumando um bocado de inimigo. Né? Mas o Pitô não ficou seu inimigo, não. Não, eu não permiti que recontasse voto. Bom, gente, olha, a gente está chegando ao final de mais um bloco do programa, mas tem mais um aí, viu? Segura aí que é logo. Um minutinho a gente está de volta. Estamos de volta em mais um bloco aqui do programa Alô Cidade, o último bloco desse programa desta semana, né? E a gente vai começar aqui, ó, homenageando a primavera, né? Entrou a primavera. Você já plantou uma árvore, Ronald? Tem uma fala popular aí, né, que diz que um homem tem que se realizar escrevendo um livro, tendo um filho, plantando uma árvore. Só falta eu escrever um livro, né? Que eu até pretendo, mas já plantei muitas árvores. Então bom. E você, Rui? Igualmente. Preciso escrever um livro. Né? Mas jovem na roça, plantei muito, já fiz minha parte. Bom, então falta ainda escrever o livro E plantar árvore já não vai faltar mais. Você falou em plantar, eu quero fazer aqui uma homenagem a meu primo que morreu, faleceu há uns 4 anos, Roderico Cálide. Roderico, era gente muito boa. Roderico foi o primeiro ecologista que eu conheci, e não era ecologista da moda, não, né? Ele, desde pequeno, que ele é invocado, ele plantou mais de 2.000 árvores aqui em Itabuna. Rapaz, Roderico. Ele saía sozinho de carro com as mudas atrás do carro dele e saía plantando por aí. Né? Então virou uma figura. Na época era maluco do Roderico, está plantando árvore e tal. Pois é, ele é uma figura fantástica, o Roderico. Eu quero até aproveitar, ganhar essa muda aqui, né? Vou plantar, então a planta eu vou fazer. Aí depois vou escrever o livro, né? Aí me completa. E eu quero aproveitar, mandar um abraço ao Manuel Chaves Neto, que fez aniversário essa semana, né? Assiste o programa, está em Itabuna. E o seu pai, Lenilson Chaves, né? Que está em Itabuna também, assiste a gente. Já até falou, eu quero dar entrevista aí. Vamos fazer essa entrevista essa semana, viu, Lenilson Chaves? Parabéns e saúde aí, felicidade para vocês, tá certo? Bom, Ronald e Rui, agora vamos falar um pouquinho aí Vocês estavam falando há pouco dessa questão da política baiana. Eu queria só concluir um pouco, que a gente faltou um ponto ali, ficou interrogação, mas depois eu queria falar da questão do politicamente correto, viu, Rui? A gente falar um pouco disso aqui, porque está tudo invertido aí, tem muita coisa errada e eu queria falar. Mas, rapidamente, para a gente concluir, você falou sobre a corrida eleitoral na Bahia, mas a gente tem que ver o seguinte, o ACM Neto ainda não está fazendo campanha no Estado. Ele faz apenas em Salvador, e houve um bombardeio também em cima dele, quando ele começou a alardar que as obras de Salvador eram da prefeitura e tudo mais, e o Rui Costa atacou pesado com a mídia. Inclusive a agência de propaganda foi até feliz, né? Usou aquele jargão do varejo para empurrar mesmo ali tudo que é obra, metrô e tal, para mostrar que não foi ele que fez. E no interior só o Rui está trabalhando, né? Então hoje eu acho que se fizer uma pesquisa na Bahia, o Rui talvez sairia na frente por essa vantagem. Porque a Semineto nem Itabuna ele veio. Nem na campanha de Fernando Gomes, que ele deveria estar aqui em Itabuna, ele não... Ele estava fazendo a dele em Salvador, mas poderia vir aqui um dia, não veio e preferiu se ausentar da campanha do seu partido e talvez se viesse até para um outro partido, né? Mas aí é outro caso. Mas não veio a Itabuna, então ele está relegando o interior. Feira de Santana, que é a um passo de Salvador, eu vi uma entrevista do prefeito Zé Ronaldo, né?
dizendo que convidou para o jantar na casa dele Rui Costa, e que tem hoje Rui Costa como parceiro. Ora, em outros tempos, um afiliado do Democratas, né, não ia fazer isso nas barbas de um ACM e convidar um petista para um jantar na casa dele. Então, tudo indica que o ACM Neto está perdendo terreno e talvez, quem sabe, até ele desista de uma candidatura agora e deixe para uma próxima vez. O que é que vocês acham? Ronald, Não. é complexo. Primeiro é o seguinte, você tem razão no que você disse, agora tem uns poréns aí. A CM tem um nome fantástico. É, né? a marca é forte. A marca é forte. Então ele tem esse lado que o Rui não tem. Né? Outra coisa é essa escuridão em relação à pesquisa que nós não temos Não aqui. tem, Né? Ninguém tem condições hoje de dizer quem está Quem na está frente na e quem não frente está. e não está. Agora eu estava lendo ontem que Neto foi fazer uma palestra em algum lugar e ele disse que tem 1,5 bilhão Em caixa. A prefeitura. Ele é um prefeito realmente fantástico. Ele conseguiu isso com a administração, né, utilizando a administração pública. É o melhor prefeito classificado do Brasil. É. Né? Então ele tem esse... Pela segunda vez. E agora, tudo pode acontecer. Quem sabe se esses caras não estão na Lava Jato também? Quem sabe o que vai acontecer em termos de denúncia? Daqui Rui até Costa, o ano que vem. Né? A gente fica esperando a ligação de Rui Costa e Wagner com a Petrobras, né? E com o Gabrielli. Né? Tem que existir uma ligação ali. Né? Dizem que uma das explicações das viradas que aconteceram aí no PT, de governador, foi o tamanho do recurso jogado no último dia da campanha. Entendeu? Bilhões, vamos dizer assim. Que você sabe que o interior não resiste a isso, né? Então, eu acho que está tudo muito nublado ainda. Mas eu acho que, se eu fosse dar um palpite, eu daria o palpite no Neto. Olha, ontem, por exemplo, a notícia, as ilações ontem foi publicada nos blogs, está circulando nas redes sociais, é de que o Neto está implicado na Odebrecht e Rui na OAS, e que isso vai vir a limpo. Agora, tem duas questões que a gente precisa limpar a nossa lente para enxergar, que é, por exemplo, o Rui está com uma campanha fortíssima, né, de mídia. Agora, os críticos de Rui dizem o seguinte, que quando ele projeta aqui no sul da Bahia a sua mídia, né, ele projeta no sul uma mídia dizendo das obras em Irecê e em Barreira, certo? E lá em Barreira eles projetam a estrada daqui do Fió, o Porto, quer dizer, tudo por se fazer, tudo ainda para se concluir, nada terminado. Então, há uma crítica muito grande à mídia de Rui, né, que está dando, chamam ele até de Rui Correria, certo? E a gente sabe, por exemplo, e alguém até já fez uma crítica minha em relação a isso, é aquela questão dos 600 milhões que você citou aqui hoje, que não foi liberado pelo Banco do Brasil, embora o Senado já tenha autorizado o Banco do Brasil a fazer, aliás, ao Estado contratar, porque você sabe que esse tipo de dívida precisa o Estado ter uma autorização do Senado, mas embora haja essa autorização, não houve por pressão de Rodrigo Maia. Por que isso? Porque está embutido nisso também a reestruturação dos democratas como uma nova visualização, como uma nova personalidade política, né? O DEM volta a ter um protagonismo, né? E isso se insere, inclusive, com o aumento da bancada. Tanto que de 8 a 10 deputados federais do PSB estão migrando para o DEM. O motivo da briga também exato, com o Rodrigo. Maia. Agora, o que está por trás disso, já se fala da possibilidade do DEM lançar Semineto candidato a presidente. E aí José Ronaldo seria a opção de governador do DEM. Ele esteve aqui com a Semineto em Borarema. O Zé Ronaldo. Inclusive, Rui, você falou nisso, outro dia o próprio Rodrigo Maia, no Roda Viva, e isso já há um tempo atrás, colocou o nome de Assemineto como um provável pré-candidato a presidente da República. Talvez até isso
tenha sido uma mosca azul que pousou lá no Assemineto, e ele deixou um pouco de lado o interior aqui para já pensar... Pois é. E isso se explica, Ronald, por quê? Porque o DEM, ao contrário, certo, das eleições anteriores, o DEM agora quer o protagonismo político, está se fortalecendo e não quer sair coligado com o PSDB. Tá certo? Para ele, o momento, e eles estão corretos. Esse é o melhor momento deles agora, nessa reestruturação. É porque o DEM ficou um pouco fora do escândalo. Chegou né? a ter 10 deputados, né? É. Então agora eles estão vindo fortalecidos com a presença da Câmara, tá certo? E como a Semineto até agora, né, e ele é bem, bem pontuado no Nordeste, então provavelmente eles podem ter esse protagonismo, até para que ele possa puxar a legenda nos estados. Agora, Rui e Barbosa, essa questão da propaganda do PT é muito forte nisso. Né? A gente vive uma época da pós-verdade, né? Na internet e tudo. E o PT sabe muito bem mexer com isso. Mentir, parecendo que está falando a verdade. Veja, nós somos uma região de 3 milhões, já falei isso aqui, 3 milhões de eleitores. De habitantes. E aí ele faz aí um hospital, uma pequena ponte, uma barragem e aparece como salvador da pátria. Isso é mais ou menos com a história do bode na sala, né? Você bota o bode para prejudicar, quando tira o bode dá um alívio para todo mundo, né? Você não faz nada, ninguém faz nada, quando o cara faz uma coisinha, né? Imagine ele fazer só isso na região metropolitana de Salvador, que tem mais ou menos o mesmo número de habitantes, né? Imagine, você fazer em Salvador só uma ponte, uma barragem e o que mais? E um hospital, não é? Agora, você vê que tanto, né, com relação a esse dinheiro, viu, Barbosa, dos 600 milhões, que está fazendo efeito, que o hospital também diminuiu o volume, a ponte, né? Por exemplo, o FIO, a estrada de ferro, já transferiram para os chineses. Tá certo? Estão transferindo para o chinês. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... E tem até uma ponte agora em Itaparica, né? Que já querem transformar num túnel. Mas ali é iniciativa privada. Mas eles estão usando como obra do governo, claro. Agora, o que eu quero, viu, Barbosa? O que é importante verificar é o seguinte: se para o ano, aqui no Sul, que Rui está se destacando bem, se essas obras não se concretizarem, ele vai ter dificuldade. Não, mas o hospital é uma realidade. O hospital deve inaugurar bem próximo, né? Porque eu estive lá olhando, as instalações físicas já estão 99%. Mas não é O só que isso. falta agora é Contratar pessoal. Olha, a turma do QIB vai contratar uma pesquisa. Eu não sei se a gente pode divulgar aqui, não. Não sei, de repente pegar autorização, né? Mas eu acho que aquela autorização só na época de eleição. De eleição. A turma do QIB vai fazer aqui em Itabuna, nós vamos saber a situação dos governadores. A questão da pesquisa, ela continua, ou se você tem então uma autorização da justiça para fazer. Mesmo fora do período. Mesmo fora do período, porque senão é antecipação da eleição, né? É induzimento. Agora, eu estou vendo aí nas redes sociais aqui em Itabuna, se falando que o Mangabeira está estourando para deputado, tem tantos por cento. Acho que isso quem está fazendo isso pode vir a prejudicá-lo, porque alguém pode printar aquele negócio e propaganda antecipada. Né? Não só isso, é que a pesquisa não autorizada. E é pesada, a multa é de um máximo de 105 mil. Mas se não puder, a gente pergunta o oráculo, lembra? Não, eu estou falando porque está circulando na rede social de que o Mangabeira estaria estourado, que tem 40% sobre o segundo. Só em dizer em 40% sobre o segundo, já é uma espécie Isso deve ser do Datavence. E é bom lembrar que a rede social é fiscalizada, tem a lei própria e não pode também fazer qualquer coisa. Teve o exemplo aí de um blogueiro no ano passado que foi multado pela Justiça Eleitoral. Bom, gente, estamos terminando o programa aqui, né? Infelizmente o tempo acabou e eu fico muito agradecido a todos vocês, amigos, que nos encontram na rua. Olha, estou assistindo o programa voltou, que bom, né? Você, Ronald, Rui e tal. Eu queria mandar um abraço a todos. Eu não vou nem citar nomes agora aqui, porque vai faltar algum aí. Foi muita gente durante essa semana e eu vou cometer uma injustiça. Mas o programa já está bombando, viu, Ronald? Certo. Isso é bom. Um abraço, Ronald. Rui, um abraço. Um abraço, Barbosa. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Até lá.